Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Agradeço o retorno para nós continuarmos os nossos estudos. Hoje vamos terminar a parte do Livro dos Médiuns sobre obsessão. O nosso assunto será subjugação. Estudamos a obsessão simples, a fascinação e agora estamos finalizando com a subjugação, nesses três aspectos, nessas três condições de obsessão que Allan Kardec enumera no Livro dos Médiuns. A subjugação é o ponto mais crítico da obsessão. Antigamente se chamava possessão, devido à ideia de que um espírito pudesse possuir uma pessoa. Hoje, com a doutrina espírita, nós vemos que esse conceito de possessão não é tão válido assim. Por isso, Allan Kardec ele substituiu o termo possessão por termo subjugação. Vamos ver nesse momento o conceito dado pelos espíritos sobre o que é a subjugação. Vamos partir agora para o nosso quadro de estudo. Abram o livro de vocês, nós já fizemos as nossas preces para os nossos estudos e nesse momento vamos seguir para o nosso quadro. Allan Kardec definiu a subjugação da seguinte forma: é a constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob o verdadeiro jugo. Isso é fácil de entender, não é? Allan Kardec ele mostra e define a subjugação como a ação que o espírito tem sobre o encarnado de paralisar completamente a vontade dele. A vontade mental e a vontade física. Então, por isso é extremamente grave. É onde que a união do espírito obsessor com o espírito do encarnado chega ao ponto gravíssimo que o encarnado perde o controle. Vamos continuar? A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por sua espécie de ilusão ele julga sensatas. É uma como fascinação. Então nós vamos ver que a subjugação ela vem acompanhada de uma fascinação. Por quê? A pessoa que está subjugada, ela não tem mais o controle, ela não tem mais o discernimento. Vamos dar um exemplo no nosso dia a dia? Uma pessoa que ela é drogada, né? Ela se envolveu com drogas, e ela tem uma dependência química. Então, ela não tem mais o controle sobre a sua vontade. É isso, mais ou menos, essa ideia. Então, ela acaba tomando ações que são absurdas. Ela vai se drogar, ela sabe que não deve, ela sabe o perigo que está correndo, ela sabe o mal que está fazendo a ela, mas ela não consegue resistir. Então é mais ou menos uma comparação assim. O obsidiado, o subjugado, ele sabe que o que ele está fazendo é errado, o que ele está fazendo não deve acontecer, mas ele não consegue resistir, ele não consegue mais resistir. Ele tem um pouco de fascinação, que é a fascinação, o obsidiado ele nem percebe que está fascinado, então ele faz achando que é ele mesmo. A subjugação já é um pouco pior, porque ele perde o controle mesmo. E muitas vezes os espíritos que praticam a subjugação, eles até querem que o obsidiado perceba que eles têm o domínio.
Nós vimos aí bem exemplificado alguns casos na história sobre isso. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Nós estamos falando de médiuns aqui, né? O livro dos médiuns fala sobre médiuns. Então, nada mais justo dele estar demonstrando isso com médiuns obsidiados, que estão sofrendo uma subjugação. Esses médiuns, eles perdem o controle sobre a escrita, por exemplo. Ele dá exemplos que ele percebeu médiuns, ele viu médiuns que ficam escrevendo sem lápis. Isso é bem crítico. Ele dá exemplos. Eu vou deixar esses exemplos para vocês lerem sobre o caso de um rapaz que pedia em casamento uma menina e passava extremamente momentos ridículos, não é? A subjugação corporal vai muitas vezes longe, né? É justamente o caso que ele fala sobre o ridículo que o rapaz passa a ajoelhar, a beijar o chão da moça. E ele sabe disso, ele é um constrangimento. É um constrangimento forte. Então, esse aqui é o ponto que precisa a gente esclarecer um pouquinho mais. Dava-se o nome de possessão a um império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo de subjugação. Por dois motivos, deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica na crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal. Enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia de apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há de verdade é um constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Esse ponto a gente precisa falar um pouquinho, não é? Algumas pessoas vêm de outras religiões, vêm conhecer o espiritismo e continua dentro das suas religiões, mas estuda a doutrina espírita, como assim Kardec anunciava que a doutrina espírita ela era importante para entrar em todas as religiões. Ela não sendo uma religião própria, ela poderia ser base de apoio, de confirmação da vida futura, do estado da alma para todas as religiões, que todas as religiões são espiritualistas. Então, no passado, desculpem, né, as religiões ainda chamam assim de possessão, a ação de seres malignos fazem nos encarnados. A doutrina espírita explica que não existe o diabo, não existe um ser criado para realizar o mal, que seria o diabo. E nós, da doutrina espírita, sabemos que o diabo não existe. O que existe é o mal que é praticado por espíritos imperfeitos. Mas também nós não vamos ser simplesmente ingênuos nisso. Por quê? Porque existem espíritos tão malvados, que se caracterizam como o diabo. São seres realmente perversos e que estão imbuídos em destruir qualquer um que passe pela sua frente. Única e exclusivamente por quê? Por inveja, por orgulho, por não suportar a felicidade do outro, por dominação, por prazer, por sensualidade. Então nós estamos aí com uma série de fatores que mostram que espíritos perversos podem
exercer o seu domínio sobre outros espíritos, encarnados ou desencarnados. E nessa questão, nós temos que avaliar a subjugação. Não devemos ter medo da ação desses espíritos. Nós devemos, sim, como Jesus ensinou, orar e vigiar. O orar é simples de entender. O vigiar é que nós vamos ver depois. Eu vou fazer uma programação depois dessa apresentação da subjugação. Eu vou aproveitar e vou lançar um novo vídeo sobre a influenciação e o vampirismo. Por quê? Porque são assuntos correlatos. Não fala, isso não é um assunto do livro dos médiuns. Porém, eu vou ampliar para quê? Para que tenhamos melhores condições de entendimento sobre o assunto. E eu vou desembocar e vou terminar com um quinto vídeo que falará sobre o que nós precisamos fazer para evitar a obsessão, que é o ponto-chave de tudo isso. Não adianta nós falarmos sobre o pior escolho, a pior dificuldade que o médium irá encontrar se nós não dermos a ele, se nós não falarmos sobre o que ele precisa fazer para superar essa dificuldade. Então, esse é o nosso objetivo, entregar ao médium, ao estudante, seja médium ou não, né? Um estudante simples que quer, é curioso, quer conhecer a doutrina espírita, o que ele precisa saber da vida para que ele pratique e vença qualquer dificuldade sobre a obsessão. Como nós falamos lá no começo, as dificuldades, elas nos impulsionam, elas determinam, nos dão o aprimoramento da inteligência. Então, lá diante dessa pequena observação, a palavra possessão não vinha em acordo com o verdadeiro entendimento. Por quê? Porque o espírito, ele não toma o lugar do encarnado. Ele não tem condições de tirar o espírito do encarnado e ficar com o corpo do encarnado, que seria aí a ideia da possessão. O que acontece é, quanto mais há um envolvimento do espírito desencarnado com o espírito encarnado, mais fortes serão os laços que prendem esses dois. Então, quanto mais fortes esses laços magnéticos, quanto mais forte o perispírito ficar envolvido um com os outros, maior ação tem o espírito desencarnado sobre o encarnado. Então nós sabemos que existe uma pequenazinha lei que diz o seguinte: a mente mais forte domina a mente mais fraca. E é esse o caso justamente da obsessão. A mente mais forte do espírito, ela domina a mente mais fraca do obsidiado. Nós vimos também, nós não podemos usar como parâmetro esses filmes de terror que nós vemos por aí. Por exemplo, aquele filme, um dos primeiros, não é, que falou bastante sobre possessão foi O Exorcista. Um filme horrível, né? Mostra cenas horríveis. Não é assim que as coisas funcionam, não. Essa dominação do mal poderosa, onde que eles fazem todo esse terror, matam todo mundo. Tirem isso da cabeça de vocês. Porém, existem casos muito sérios, sim. Existem casos assim, de difícil solução. Nós vamos encontrar muito esses casos nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos. Ali nós encontramos várias pessoas envolvidas com obsessão jogadas ali no manicômio. Então, qual é o pior caso de todos? É quando nós temos
uma obsessão num médium que tem efeito físico. Esse é um dos piores casos, quando o espírito realmente assume o controle e esse médium ele tem características de efeito físico. Esse é um caso muito crítico. Por quê? Porque o fenômeno ele vai acontecer de forma bem intensa. Então nós vamos encontrar casas pegando fogo, pedras sendo jogadas para dentro de casa. Nós vamos, pode ser que a pessoa não tenha o controle e agrida as pessoas que estão por perto. E aí são problemas seríssimos. Você precisa de pessoas especializadas para lidar com isso. Não é à toa que se usa lá a camisa de força em algumas pessoas nos hospitais psiquiátricos. Porque elas ganham uma força sobre-humana. Eu tive um caso uma vez, eu vou contar esse caso assim só por curiosidade para vocês verem como a coisa é crítica, que requer pessoas que tenham conhecimento, tenham um pouco de capacidade e saibam lidar com essas situações. Né? Nós atendemos uma vez uma adolescente, ela deveria ter 16 para 17 anos, uma menina, e ela quase não falava, ela grunhia, ela ficava parecendo um animal coagido num canto. Foi um caso muito grave e por um tempo a gente conseguiu uma certa melhora com ela. Essa menina, quando ela entrava em crise, ela tinha força de 6, 10 homens. Ela, num momento muito crítico, e aí a gente não pode nem falar, dizer o porquê Deus permitiu isso, não é? Ela simplesmente pegou e derrubou um armário duplex cheio de roupa. Um armário que, para arrastar esse armário, precisava de várias pessoas muito fortes. Ela derrubou em cima da avó. E, infelizmente, a avó faleceu. Então, eu só estou dando esse testemunho, esse exemplo, para provar que existem casos muito sérios, sim, e que existem situações que só pessoas que tenham condições de lidar com essa situação. A pessoa que é leiga não deverá se aventurar. E aí eu vou aproveitar nesse momento para dizer uma coisa para vocês. O estudo dos médiuns está mostrando sobre a obsessão para o médium que está estudando a mediunidade. Não é recomendado que o médium iniciante trabalhe com reunião de desobsessão. É altamente não recomendável. Por quê, Bruno? Porque para você lidar com obsessão, você tem que conquistar algumas características. Você tem que superar muitas dificuldades suas, interiores suas, lidar durante muito tempo com as suas sombras, para você se moralizar, para você poder entregar algo de bom aos nossos irmãos. Por que, Bruno, você fala entregar algo de bom aos nossos irmãos? A gente está falando aqui de espíritos altamente perigosos, nós estamos falando de espíritos altamente malévolos, malvados, porém, são nossos irmãos. Essa é a realidade da vida. Então, você precisa adquirir perdão, adquirir o amar ao próximo como a si mesmo. Eu sei que é extremamente difícil você chegar e pegar um espírito desse que está maltratando um filho seu, que está destruindo a vida de um filho seu, e você dizer para ele, não, eu te perdoo. Então, vocês veem a dificuldade que é? Então, o médium,
ele, para trabalhar numa desobsessão, ele tem que, no mínimo, ter condições de perdoar, ter condições de avaliar uma situação e saber um pouco das leis divinas. Saber que nada lhe acontece por acaso. Saber que a vida é educativa. Se nós estamos passando por determinado problema, por determinada questão, é porque nós precisamos disso para a nossa evolução. Se Deus permite que isso aconteça, é porque isso será bom para a nossa evolução. Você precisa ter essa fé inabalável. Se você não tem uma fé inabalável, como você vai entender? E como você vai perdoar? É você dizer, Deus sabe tudo. Deus é plenamente justo, plenamente amoroso. Mas quando eu sofro, eu questiono, por que eu? Então, para conquistar isso em nossas vidas, leva um tempo. Nós temos que passar primeiro por um processo educativo, de estudo, de compreensão, de interpretação. Depois, começar a trazer isso para o nosso campo mental. Lá depois, passar para o nosso campo emocional. Então, quando você está numa situação de vida, seja boa ou seja ruim, isso é bom para você. Se você não conquista essa compreensão, não adianta, não vá fazer desobsessão. Certamente, se nós continuarmos com o nosso canal aqui, certamente um dia nós vamos trabalhar o estudo da desobsessão. E nós vamos trazer vários livros sobre o assunto. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha mais no que o Allan Kardec fala? A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade. E também um dos mais frequentes. Então, nós estamos vendo que ele diz que isso é usual entre nós médiuns. Não serão demais todos os esforços que empregue para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão, de qualquer grau, sendo sempre o efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Se nela alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se e rejeite-se tudo o que for simplesmente duvidoso. Essa é uma questão bacana, né? Lembram que nós falamos que os espíritos eles sempre vêm com cunho de virtude? Então ele vai falar coisa boa, ele vai escrever coisa boa. Mas no meio dessa coisa boa vem vou falar em palavras bem aqui, nossa, humana, vem a pegadinha, não é? Se você não souber olhar, se você não souber bater o olho na pegadinha, é aí que você vai cair no conto do vigário, não é? Você vai cair na intenção do espírito. Então, quando ele diz assim, a comunicação por uma pessoa obsidiada, você deve excluir. Porém, guarde as coisas boas que tem. Por quê? O que ele está convidando você a fazer? A analisar.
analisar a comunicação e não simplesmente dar um veredito. Olha, e como você vai poder ajudar o espírito? Como você vai poder ajudar o encarnado e o médium? Então, e a você mesmo. Você precisa obrigatoriamente ter pessoas que te acompanhem sua vida mediúnica. Por isso, Allan Kardec, vamos levantar essa questão e vamos dizer para vocês vão ver isso no Livro dos Médiuns, ele recomenda vários locais, vários centros pequenos, e não simplesmente se montar um centro grande. Por que isso? Por que ele recomenda isso? Porque você ter um centro grande, você não vai ter contato com todas as pessoas, você não vai conhecer todas as pessoas. Então você não vai ter um laço de amizade com todo mundo. Você tem um laço de carinho, um laço de ideal, um laço de fraternidade, mas aquele amor fraterno, a união das vibrações fraternas não acontecerá. Então ele recomenda que você tenha vários centros pequenos, inclusive núcleos familiares, não é? As reuniões familiares, devido a isso. Por que, Bruno? Porque é muito mais fácil de você aceitar de um amigo, de uma pessoa que você sabe, que você estima, que essa pessoa te estime, opiniões acerca do trabalho que está sendo realizado. Você não vai ter determinados melindres. É claro que normalmente nós temos um melindre, sim, porque temos o nosso orgulhozinho, mas você está atento. Aí vem a questão de Jesus Cristo: orai e vigiai. O vigiar é isso, é você estar atento, é você ter pessoas que fiquem ao seu lado. Essa é uma recomendação extremamente importante. Vamos seguir? Ele cita, eu vou falar novamente, vamos ler juntos, vamos sinalizar mais uma vez. Reconhece a obsessão pela seguinte característica: não é ruim nós repetirmos isso, não. Persistência de um espírito que se comunica. Persistência naqueles que ficam atrás de você. Bruno, mais uma vez, eu não sou médium ostensivo, então como eu identifico isso? Pela persistência do pensamento que ele insiste em inocular em você. Então eu tenho uma prática, eu até recomendo para vocês isso. Eu, por exemplo, quando eu começo, eu percebo uma obsessão simples, eu sei que tem um espírito que está ali, o perturbador, quer me tirar do sério, quer me induzir pensamentos de baixa estima, de qualquer pensamento negativo. O que eu faço? Eu faço uma brincadeira. Eu digo, entra na fila. Não é? Entra na fila para falar. Não adianta falar todo mundo junto. Então, eu não brigo. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos para a nossa câmera principal aqui. Quando eu brinco assim, façam fila e comecem a falar, porque eu não brigo com o espírito. Você precisa entender bem isso. Eu vou dar um exemplo bem corriqueiro mesmo, para vocês entenderem o mecanismo. Quando você começa a ouvir uma música ruim, daquelas que você odeia, essa música você odeia, e você, caramba, isso é péssima. Há uma coisa terrível: aquela música fica na tua cabeça, tocando na sua cabeça. Já notaram isso? E aí você quer tirar aquilo da sua cabeça. O que você faz? Você fica, pensa, eu quero tirar da minha cabeça. Ela nunca sai. Ela não sai. Por que isso acontece? É um mecanismo simples, natural da vida. O espírito, ele tem a
potencialidade de co-criar. Tudo que ele pensa, ele exterioriza criado. Todo o nosso mundo, ele é feito do nosso pensamento. Logo, toda vez que você dá força, presta atenção num pensamento, ele ganha força. Ele é criado. Então imagine isso, ó. Você quer tirar a música da sua cabeça. Você está dando atenção para aquela música. Aquela música está sendo fortificada na sua cabeça. E ela vai ficar. Vou dar um outro exemplo. Um pouco mais, assim... Um melhorzinho para vocês entenderem. Um livro do Richard Bach chamado Ilusões. O livro fala sobre um Messias arrependido. Por quê? Porque ele curava as pessoas e aí quando ele falava, olha, agora eu vou dizer para vocês o que vocês precisam fazer para não ficarem doentes. Todo mundo ia embora. Ninguém queria saber o que ele tinha para dizer para que aquelas pessoas não ficassem doentes. As pessoas simplesmente queriam viver a sua vida do jeito que estavam e se ficasse doente ia lá para ele e ele curasse. Curava elas lá e elas voltavam para suas vidas, né? Bem sugestivo isso. Então foi um rapaz que virar discípulo dele. E ele sabia que ele tinha potencialidades. E aí um dia ele viu uma grande nuvem e falou para o mestre, como você tem o poder de tirar as nuvens, né? Você tem a mente fortíssima para isso. Eu quero treinar isso. E aí o mestre diz assim, faz o seguinte, tira, com a tua força da mente, tira aquela nuvem de lá, aquela nuvem pesada. E o rapaz começou a olhar a nuvem, começou a imaginar um laser destruindo a nuvem, começou a fazer 1000 coisas, e a nuvem lá, intacta, não saia do lugar. E ele disse, mestre, eu não consigo fazer isso. Como é que você consegue? E o mestre disse, olha, essas coisas não têm muito valor, são coisas simples. E o mestre jogou a mente dele para outro lugar. Começou a falar de outras coisas e tal, e o rapaz desligou daquilo. Num determinado momento, o mestre diz, olha lá. Quando ele olhou, não tinha mais nuvem nenhuma. E o rapaz ficou assim, nossa, como o senhor fez isso? Ele disse, eu não fiz nada. Simplesmente eu não coloquei a minha atenção naquilo que eu queria remover. Eu não dei a força mental para aquela construção. Então, essa é uma ideia. Eu gostaria que vocês entendessem bem isso. Não adianta você querer brigar contra algo, para tirar para tirar isso da sua vida. Porque você brigando, você alimenta. Você alimentando, você fortifica. Se você fortifica, isso não sai do seu campo. Então, quando os espíritos falam assim, qual é a melhor coisa para fazer numa situação dessa? Trabalhar. Arruma algo para fazer. Mas a gente não é assim, eu vou trabalhar, mas eu fico pensando naquilo. Não. É você arrumar algo que você tenha atenção dirigida para aquilo e coloque a tua força mental naquilo. E aí você vai desligar, não é? Vai desligar daquilo que você quer se livrar lá da sua mente. E aquilo vai passar, vai embora. Não tem força, vai embora. Você não está colocando a mente naquilo. Para os médiuns, para aqueles que são médiuns, numa situação como essa, eu, por exemplo, eu digo, façam fila. Se ficar insistindo, o que eu faço? Eu, no meu caso, eu pego um papel, eu pego um lápis e vou escrevendo. Não bloqueio o pensamento, porque você bloquear o pensamento, você estará dando força ao pensamento. Então eu deixo, escrevo tudo o que vem na minha cabeça. E vem das coisas, desde as melhores às piores.
Depois eu levo para as pessoas que me acompanham verem o nível de vibração que eu estava sintonizando. E aí descobri o porquê eu estava sintonizando com aquela vibração. Isso é um caminho. O médium, ele vai aos poucos, ele vai encontrando os seus caminhos. Depois que ele começa a estudar, ele começa a praticar, ele começa a encontrar caminhos. Por exemplo, como ele identifica um espírito? Ele identifica pela vibração do espírito. Com o tempo, você acostuma com a vibração dos seus responsáveis. Eles te dão um determinado código para você que só você sabe, né? Eles vão dizer um número, uma senha? Não, não é bem assim. Você sente a vibração dele e você sente determinados efeitos no seu corpo, na sua mente, na sua emoção. E aí você identifica o espírito. Isso é muito interessante. É assim que os espíritos fazem. Vocês vão ver, aqueles que são médiuns iniciantes, vocês vão perceber isso. Vocês vão aprender isso com o tempo, tá bom? Então vamos para o próximo. A ilusão que, não obstante a inteligência do médium, impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações. Bom, isso é fato. A fascinação, não é? É uma ilusão. Ele fica completamente cego para a natureza. Crença na infabilidade e identidade absoluta dos espíritos. Então o cara lá, ele chega e diz que é Jesus Cristo. E você acredita plenamente nisso. Eles vão usar nomes assim da história que você às vezes nem vai ter condições de analisar, né? E ainda tem mais, né? Tem aqueles que ainda usam nomes que você nem tem por aqui. São nomes que nem se viu na história, são nomes lá, esquisitões lá, que aí vão dizer, olha, nós somos da galáxia tal, enfim, e vão mandar ver. Por isso, uma das identificações dos espíritos para o médium é: não se preocupe com o nome. Nome, deixa de lado, não importe com o nome. O que vai importar? A qualidade da mensagem. O que ele tá dizendo, o que ele está falando. Tá bom? E aí, nós temos técnicas para descobrir se uma mensagem funciona ou não. Escreveu muito rebuscado, palavras muito difíceis, você não entendeu absolutamente nada, deu para outra pessoa, olha, também não entendi nada, dá para uma terceira, uma quarta, 10ª, eu não entendi o que ele quer dizer. Então, isso aí é sinal de que o espírito é um pseudo-sábio, é um mistificador, é alguém que quer te enganar, é alguém que está brincando com você, tá bom? Confiança do médium nos elogios, que lhe dispensa os espíritos. Bom, um espírito, atenção, um espírito bondoso, ele nunca vai dizer para você assim, você é especial, você fez um excelente trabalho, você é essencial. Ele não faz isso. Ele, no máximo, diz assim, o trabalho foi muito interessante, foi excelente, foi bom, a equipe funcionou bem. Essa é a realidade. Nós fazemos parte de uma equipe. Então, como uma equipe, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer o seu papel. Por que o seu trabalho é especial? Por que o seu trabalho é melhor do que o dos outros? Vocês compreendem isso? Então, não entrem de cabeça quando vocês receberem elogios dos espíritos. Você é um grande médium. Necessitamos de você para realizar uma mudança na mentalidade humana. Precisamos de você para mostrar o verdadeiro Jesus Cristo. Precisamos de você para levar a mensagem de amor e esperança ao próximo, porque você tem uma mediunidade fantástica. Abra o seu olho com isso. Não faça isso. Não caia nisso. Tá bom? Disposição para afastar
as pessoas que podem emitir opinião aproveitar. Pode contar, né? Se você tiver obsidiado, tudo vai acontecer para as pessoas de bem se afastarem de você. Tomar a mal crítica a comunicação que você recebe. É aquilo que nós falamos. Todo mundo tem um melindrezinho, né? Fica assim, puxa vida, ele disse que a comunicação foi ruim. Tá certo. Você precisa observar. Existem pessoas que têm um espírito, não é um espírito crítico, ele tem um espírito de crítica. O espírito crítico é aquele que analisa, que pesquisa, que mostra, que está junto de você, trabalha junto com você para definir questões. Isso é o espírito crítico, que todo espírito e todo mundo tem que ter. E você tem um espírito de crítico, é aquele que critica qualquer coisa, não se mete para fazer nada e só critica. Ele só tem palavras ruins. Essa pessoa é um mau espírito. Então não caia também. Se vem críticas dessa pessoa, coloque o pé atrás, tá bom? Então não se abata com críticas desse tipo de pessoa. Pelo contrário, vá procurar o espírito crítico. As pessoas confiáveis, os seus amigos, procure opiniões de pessoas competentes. Hoje, dentro do movimento espírita, existem milhares de pessoas competentes para isso. Todos os centros sérios têm pessoas competentes para isso. Então, não é por falta de material humano que você vai cair nisso, não é? Agora, é claro que você fica... tem uma pontinha de melindre, porque nós temos orgulho, né? Então você acha que, puxa, a pessoa está criticando o meu trabalho, eu estou aqui fazendo o meu melhor. Aí isso é um erro. Esse é um erro nosso. Um erro de posicionamento. Quando nós nos posicionamos de que nós somos secretários, nós simplesmente escrevemos, falamos, transmitimos uma mensagem de que nos foi dada. Então a mensagem não é nossa. Não vejo por que eu ter melindre sobre isso. Se algo na mensagem não for boa, olha, pode ser do espírito, né? Pode ser até minha, através de um pouquinho do meu animismo, das minhas concepções. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. A mediunidade, se você pega um espírito e faz a comunicação por dois médiuns, um espírito e dois médiuns, são comunicações que vão sair um pouco diferentes. Porque cada um tem uma escola, cada um tem uma cultura, cada um tem uma condição mediúnica diferenciada. Então, isso tudo não é milagre. Algumas pessoas pensam que mediunidade é assim. Você chega e as coisas acontecem e o espírito se apresenta como ele era antes, verdadeiramente. Não é, tem um filtro, tem ruídos na comunicação. E é por isso que o médium faz desenvolvimento mediúnico, para ele aprender a diminuir esses ruídos, abrir os campos da mediunidade. E mesmo assim, não é todo mundo que chega a ser tão claro assim. Não existem tantos Chico Xavier por aí, não é? Tantos Divaldo Franco e tantos outros, né? Alguns deles, né? Não existem muitos. É uma condição um pouco diferenciada. A necessidade incessante e inoportuna de escrever. De escrever, de falar besteira, né? De se meter na vida dos outros. Não é? Você pode ver assim, existem médiums que eles não percebem, mas ele quer dar opinião na vida dos outros o tempo todo, sem a pessoa perguntar, sem nada, fica querendo dar aconselhamento sem a pessoa pedir, sem ele estar fazendo um trabalho de conversa fraterna. Isso também é legal a gente perceber. O médium, quando ele começa a ficar obsidiado, ele começa a acreditar que ele recebe mensagens, ele começa a importunar outras pessoas, querendo dar recados espirituais que você vê que muitas vezes não são válidos, não são válidos. E aí você ainda encontra aqueles que jogam um contra os outros, que é pior ainda, né? É pior ainda.
Vêm os mistificadores, os brincalhões, e fica fazendo bagunça na vida dos outros. E as pessoas crentes, não é, simples, que não têm um espírito crítico, absorvem essas mensagens. O constrangimento físico, dominando-lhe a vontade. Então, esse constrangimento físico é quando o perispírito está tão unido, que a pessoa não tem mais o controle. Nós vemos na literatura espírita, e também vimos nas outras literaturas não espíritas, casos gravíssimos. E normalmente, aí eu não vou dizer que isso é norma, né, mas há uma porcentagem alta, essas obsessões, essas subjugações, elas não são resolvidas só em uma encarnação. Às vezes elas precisam passar por outras encarnações. Eu ia botar uma imagem, mas eu resolvi não botar, não. E aí eu deixo vocês. Se vocês quiserem procurar, procurem, né? Procurem no Google lá, homem com duas cabeças. Existiu aqui no planeta um rapaz que ele tinha a face dele normal e atrás tinha uma outra face, né? Essa outra face ficava grunhindo, importunando ele. E quando ele viu que ele não ia, através da cirurgia, não ia conseguir tirar essa face, ele se suicidou. Então, é um caso muito grave. Muitos espíritos, eles nascem uns colados nos outros. Por quê? Porque eles não querem se livrar. O ódio dominou a mente dessas pessoas, infelizmente. Então, é preciso que haja um longo tempo para que aquele ódio seja expurgado, não é? Então, são casos gravíssimos. André Luiz, nos livros dele, e felizmente nós tivemos os livros do André Luiz que mostram a espiritualidade bem próxima do plano do encarnado, não é? Ele não fala das espiritualidades superiores, mas fala do plano do espírito logo desencarnado, logo aqui, acima do nosso. Então nós vemos ali situações graves. E uma coisa também, deixa eu falar um pouquinho sobre o perigo da obsessão. Ocorre perguntar se não é lastimável. Tá bom, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu queria dar um relato para vocês. Nós falamos de André Luiz e nós falamos dos espíritos, não é? O diabo, o demônio, as pinturas de seres monstruosos, os relatos de seres monstruosos. Nós vamos ver na literatura espírita, principalmente com o André Luiz, e depois vieram outros, né? Mas o André Luiz, vindo de Chico Xavier, nós tivemos uma certa confiança pelo trabalho dele, e depois veio do Divaldo também. Eu, no finalzinho desse trabalho, eu vou mostrar alguns livros sobre obsessão. É uma biografia para vocês também, se vocês estiverem interessados em fazer pesquisa, né? Então, o André Luiz, ele cita espíritos que tomam forma de lagartos, de dragões, ficam enormes, ficam monstruosos, não é? É daí que vem esses mitos. É simples. Nada que o homem pode pensar não pode existir. Então, o que acontece os ditos diabos são caricaturas desses espíritos que hoje, com o tempo, se você estiver interessado em conhecer, você vai ver na literatura, são os chamados dragões, não é? Então, nós estamos vendo hoje no planeta algumas pessoas falando muito dos seres reptilianos, seres extraterrestres que chegaram à Terra para dominar o planeta, que são espíritos malévolos de outros seres. Bom, nós não vamos muito longe, não. André Luiz, ele fala sobre isso. E como é isso, Bruno? Como são esses espíritos? Nós precisamos entender que quando o espírito está trabalhando para a sua evolução, ele coloca a mente dele para frente.
ó. Tudo que é para o cerebelo, que é por córtex cerebral, é tudo para o futuro. Ele está trabalhando para o futuro, ele está conquistando o futuro. Então ele está aperfeiçoando o seu perispírito, ele está aperfeiçoando sua forma perispiritual, ele está adquirindo inteligência, adquirindo moral. Já o espírito que ele fica setado no mal, não é? Na raiva, no ódio, na ganância, no poder, ele sofre um fenômeno. Ele começa a colocar a ideia dele, o desejo dele para a parte de trás do cérebro. Então nós temos na parte do cérebro atrás o que nós chamamos de cérebro reptiliano. É o cérebro que todo réptil tem. Nós temos esse cérebro também. É a parte dos instintos. Então os seres que eles começam a ficar setados nesse ponto, eles vivem através dos instintos. E qual é o instinto de um réptil? Quando ele está em perigo, ou ele ataca ou ele corre. O réptil é assim. O instinto dele é esse. Então você pega um ser espiritual que ele coloca a sua mente voltada para o mal, setada num cérebro instintivo, ele praticamente ele faz essas duas ações. Ele ataca ou corre. Falando em perispírito, vocês vão, se já não sabem, saberão, o perispírito é extremamente plástico. Ele é extremamente plástico. Logo, ele se molda à sua emoção, ao seu sentimento, ao que você pensa. Qual é o resultado? Você começa a seguir, a descer o seu pensamento e colocar o seu pensamento nas suas evoluções das suas vidas anteriores. E chega num ponto que, se você entra naquele estado instintivo, no estado de um réptil, o seu perispírito se transforma num réptil. Daí vem esses seres reptilianos que André Luiz fala, por exemplo, em Evolução em Dois Mundos, na Casa Transitória, quando ele encontra lá um ser desse, e daí vai, depois vem dos outros livros dele adiante, ele fala sobre isso. Certo? Então, a transformação perispiritual, a degradação no perispírito, é porque o perispírito ele vai regredir aos estágios daquele ser, daquela mente, daquele instinto. Tem duas passagens que André Luiz fala isso também. De uma encarnada, ele mostra uma mulher linda, lindíssima, que eles estavam atendendo, e quando ela sai do corpo, ele toma um susto, porque aquela mulher linda no corpo, quando sai, tem uma cara de lobo, né? Uma cara de animal perverso, certo? Então, eu queria relatar isso para vocês, para que vocês também, quando lessem isso lá no futuro, saibam o porquê os espíritos e perversos tomam essa aparência. Então, por exemplo, você pode ser um médium vidente e pode ver um ser desse. Então você já sabe o porquê e vai saber controlar o seu receio, o seu medo. Você sabe que você só vai se relacionar com um ser desse se você deixar, se você quiser. Tá certo? Então, essa foi um alerta que eu achei interessante nesse momento entregar para vocês. Tá? Bom, vamos acho que já terminamos, já chegamos ao fim. Eu estou vendo outras coisas aqui, e tudo aquilo que nós já falamos sobre a subjugação. Eu acho que está pertinente. Então nós vamos agora, no finalzinho, nós vamos só anunciar para vocês que o próximo vídeo nós vamos falar sobre a influenciação, e no Livro dos Espíritos a gente vê uma pergunta do Allan Kardec que ele fala: os espíritos influenciam na nossa vida, ou seja, direcionam a nossa vida? E a resposta dos espíritos foi até aterradora. Eles disseram: não só influenciam, mas ao ponto que são eles que comandam sua vida.
não é? Então você vê como isso é grande. O que significa sintonia? Então, nessa nosso estudo próximo, não é? Nós vamos trabalhar algumas imagens. Eu vou trazer para vocês como é a imagem de fluidos se encaixando, de fluidos se repelindo. Eu vou trazer o maior número de apresentação para que fique bem claro para vocês como essas coisas funcionam. E vamos falar um pouco sobre vampirismo, sobre o vampiro, sobre o mito do vampiro, tá? Que também nós vamos entender que é uma das classes de obsessão, não é? O espírito, ele quer o quê? Ele quer sugar a sua força vital, e tem um motivo para isso. Então eu convido a vocês para essa semana, eu já devo gravar, eu estou gravando hoje esse vídeo aqui, agora numa segunda-feira, e eu acredito que lá para quarta, quinta-feira eu devo estar gravando influenciação e vampirismo. E, por fim, o que nós precisamos conhecer, o que nós precisamos fazer, para quê? Para se livrar de tudo isso. Vocês vão ver que nós não ficamos pensando em obsessor, com medo de espírito obsessor. Isso é perca de tempo. Nós temos que orar e vigiar, tá bom? Determinadas situações. E aí nós vamos ver direitinho como fazer essa proteção espiritual, né? Não é forma de proteção espiritual, vigiar espiritual, tá bom? Olha, muito obrigado pela paciência de vocês de acompanharem o nosso vídeo. Eu espero que tenha valido, eu espero que tenha sido tenha acrescentado para vocês alguma informação. E eu repito mais uma vez, não confiem naquilo que eu estou falando. Procurem outras informações. É assim que um espírita consciente faz. Ele não aceita qualquer informação sem pesquisar antes. Se é uma informação que você já conhece, você já pesquisou, tranquilo. Se é uma informação nova, peraí, não aceite nem rejeite. Procure informações, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, me perguntem. O e-mail do YouTube é Portal do Espírito Brasil, tudo junto. portaldoespiritobrasil@gmail.com.br. Desculpa, não tem BR, né? .com, gmail.com. Então, Portal do Espírito Brasil @gmail.com. Vocês podem me mandar mensagem, pode fazer o que vocês quiserem, tá? E aí a gente conversa, a gente mostra alguns pontos para vocês do que foi falado, a literatura, enfim, para tirar dúvida de vocês, tá bom? Muito obrigado, Deus ilumine o caminho de vocês e que nós consigamos refletir a luz que Deus nos envia em nossas vidas. Muito obrigado.